Eu me chamo Snezhana Masnova, eu sou descendente russa, que nasceu na Ucrânia. Depois de uma semana, a minha família se mudou para a Rússia. Na verdade, minha mãe veio para a Ucrânia só para ter parto, e eu vivi na Rússia até 3 anos de idade, e depois sempre visitava meus avós na Rússia, e depois eu comecei a morar na Ucrânia. A partir de 6 anos eu comecei a morar com meus pais. E agora, há 17 anos, eu moro no Brasil, considerando que antes disso, 6 anos eu morei no Japão. Como é a sua cidade na Ucrânia? Bucha. Uma cidade que eu duvido que alguém conheça. Uma cidade pequena, onde eu morei no campo, começando com 3 anos e até 6 anos, e depois também passava sempre férias entre casas das minhas avós na Rússia e na Ucrânia, em Bucha. Como foi a sua adaptação aqui no Brasil? Foi dolorida, dolorosa. Durou uns 3 anos para me acostumar com costume diferente, mentalidade diferente. Mas, enfim, agora eu tenho RG, eu sou brasileira. As roupas ucranianas têm cores bastante vivas, né? Tem alguma influência por trás disso? Sim, cada cor tem o seu significado. Por exemplo, cor branca significa cor de pureza, né? Cor vermelha significa cor de sangue e também cor festiva. Cor preta significa cor de terra. E assim vai, cada cor tem seu próprio significado. O que simboliza a Ivana Kupala? A Ivana Kupala é uma festa muito bonita. Essa festa o mais interessante, porque essa festa é da época do paganismo, que na época o pessoal estava comemorando solstício, como se chama? Aquele sol em cima da gente, o dia mais longo do verão. Porque no caso, pra gente, 7 de julho é verão, né? Mesmo que no Brasil, no outro hemisfério, é inverno. Então o pessoal estava comemorando esse dia na época do paganismo, e tem bastante lendas. O povo ia para a floresta, procurava flor de samambaia para ganhar superpoder, né? Porque sabemos que samambaia não tem flor, então essa única flor que floresce dá superpoder. Também as meninas estavam fazendo coroas de flores, acendiam velas e deixavam descer pelo rio, fazendo adivinhação do futuro namorado, casamento. Então, esse costume da época do paganismo se cruzou com o cristianismo, com comemoração do São João, igual como aqui no Brasil. Então, hoje em dia, enquanto na igreja ortodoxa a gente tem missa em comemoração do São João, o povo continua a comemorar essa festa do Ivana Kupala, né? Porque Ivan, na verdade, é João. Você guarda até hoje quais lembranças das festas típicas na Ucrânia? Eu não tenho lembranças das festas típicas porque eu cresci na época da União Soviética. Então, nós sabemos que na época da União Soviética não tinha nada de comemorações típicas, né? A gente comemorava aniversário do Lenin, a única coisa que a gente comemorava Ano Novo, né? Na escola sempre tinha carnaval, a gente colocava roupa, mesmo que Ano Novo também é uma invenção da União Soviética, porque em vez de Natal a gente comemorava Ano Novo, porque não existia Natal. Então a gente tinha árvore do Ano Novo em vez de árvore de Natal. O Papai Noel, ou seja, Ded Moroz, chegava também no Ano Novo e não no Natal. E a gente colocava figurinos diferentes. Isso acho que é a única festa que podemos considerar típica, mesmo que era Natal, só que na época do comunismo mudaram para ser Ano Novo. E o resto, infelizmente, não tinha nada de comemoração típica, porque só estava ligado mais com a ideia do partido. Quais foram as suas primeiras impressões do Brasil? Nossa, eu não entendo nada do que eles estão falando, como eu vou morar aqui? Acho que isso foi minha primeira impressão. Como que qualquer estrangeiro que decide morar no exterior, mesmo se não morar mesmo, ir só
viajar, acho que tem a mesma impressão, né? Mas, enfim, lembro que a primeira impressão era que os brasileiros falam muito alto, todos tentam tocar um no outro, que no nosso país não tem isso. Então, tipo, no início isso eu estava sentindo meio invasão da privacidade. Mas aprendendo língua a gente começa a aprender mais e entender os porquês, né? No que você mais identifica com a nossa cultura? Com cultura? Então, brasileiro, não dá para falar cultura brasileira. Não existe cultura brasileira. Por quê? Porque o Brasil é muito diferente. Se a gente, sei lá, não significa que eu moro em São Paulo e aqui comemora a festa do Bumba Meu Boi, né? Ou se eu vou, por exemplo, em Curitiba, eu vou ver outros costumes. Então, o Brasil é interessante com aquilo que aqui não tem uma cultura brasileira em geral. Aqui povo muito diferente, muita mesclagem. A gente vai para outro estado e já não vai ter pão francês no café da manhã, né? Vamos comer cuscuz e sei lá, outras coisas diferentes. Por isso, não tem como, e simplesmente não tem como identificar a cultura brasileira. Brasil é uma mesclagem muito diferente, muito diversificada, e você pode viajar dentro do Brasil e aprender coisa nova que você nunca viu. Nem precisa viajar para o exterior, já tá tudo aqui. Você quer falar do seu restaurante com as pessoas? Sobre nosso restaurante, todos sejam bem-vindos. Nosso restaurante se chama Barski Dom. Ele surgiu com base dos eventos da Escola de Idiomas Clube Eslavo. Antigamente a gente começava esses nossos encontros na minha casa, na casa dos alunos, depois no salão de festa. Com o tempo começou a chegar muita gente. Enfim, abrimos restaurante, ou seja, não era um projeto comum de negócio como pessoas normais fazem, era tudo pelo contrário. Primeiro surgiu demanda, surgiram muita gente que depois dos nossos encontros de alunos pedia comida por encomenda, e eu entendi que eu não consigo dar conta em tudo. E assim nós abrimos restaurante, nós chamamos Barski Dom, que significa Casa Nobre. Nós servimos comida das nossas mães, nossas avós. Então, tem comida russa, ucraniana, tem, por exemplo, nós servimos pilaf do Uzbequistão, porque na nossa casa as mães faziam. Nós temos tiburek do povo tártaro, porque, por exemplo, minha avó sempre fazia em casa, apesar que minha avó era grega. Então, nossa culinária do nosso restaurante faz também essa mesclagem. E como nós estamos no Brasil, isso permite mesclar mais ainda. Por isso, a pelmeni vareniki, que é a massa cozida russa ucraniana, nós começamos a fritar. Então, agora nós temos um novo prato, pelmeni vareniki brasileiro frito, né? Quem gosta de tomar uma gelada com petiscos, venham para conhecer, para provar. O que fala do acolhimento do brasileiro com você? Os brasileiros são melhores acolhedores do mundo inteiro, porque eles acolhem qualquer nacionalidade, qualquer pessoa, porque quase no início da minha jornada aqui no Brasil eu tinha bastante dificuldade, até foi época que eu não tinha documentos, eu não tinha onde morar, eu não tinha nem cobertor, nem garfo, nem nada, estava péssimo, e eu tinha um bebê de 1 ano no colo, e quem me ajudou foram brasileiros, porque brasileiros que me ajudaram a resolver problema com documentos, brasileiros que me ajudaram a alugar casa, porque sem documento ninguém queria me alugar nada, né? Claro, normal. Brasileiros montaram simplesmente minha casa, porque aluno chegava na aula, eu servia café, e ele perguntava por que eu não tomo, eu falava porque eu tenho uma xícara só, e na próxima vez ele trazia xícaras. Então, minha casa também foi montada pelos meus alunos brasileiros, e agora também nós continuamos a ajudar para outros carentes que precisam de ajuda, graças aos nossos seguidores e nossos alunos. Por isso, eu quero dizer que os brasileiros, aquele povo
abraçante, calor. Você quer mandar uma mensagem para os brasileiros como um agradecimento? Claro, claro. Eu agradeço que vocês me acolheram aqui no Brasil, que vocês me ajudaram a fazer todas as minhas conquistas, que sem vocês eu não ia conseguir fazer nada. A gente montou essa escola graças a vocês. A gente montou o restaurante também porque vocês sempre pediam eu fazer comida por encomenda. Se não fosse vocês, não tinha tudo isso. Continuam do jeito como vocês são, abraçantes, sorridentes, infantis, mas no bom sentido, porque vocês sempre gostam de contar muita coisa, sempre perguntar com curiosidade e ao mesmo tempo ajudar para outras pessoas.